Boa noite. Se puderem abrir suas Bíblias no livro de Jó, por favor. Livro de Jó. Podem abrir para o capítulo 32. Mas só para contar um pouco da história, antes da gente chegar para essa parte, o livro de Jó é um livro interessante. É considerado uma das melhores obras de literatura na história humana, mesmo pelos descrentes, mesmo pelo mundo secular. Porque conta de uma situação que muitos de nós sofremos em algum momento na vida. Conta a situação de um homem chamado de Jó e o sofrimento dele. Jó era um homem, a Bíblia diz que era justo, mas ele sofreu uma situação tão terrível na vida que muitas pessoas ficam pensando como é que uma pessoa pode sofrer tanto na vida, uma pessoa só. A Bíblia diz em Jó capítulo 1, no versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ele era um homem que procurava fazer o bom, ele procurava ser justo. A Bíblia nos diz que ele até ofereceu sacrifício, não somente pelo pecado dele, mas por parte dos filhos. Ele ofereceu sacrifício pelos pecados dos filhos, que pode ser que algum deles tenha pecado e não tenha se arrependido do pecado. Então ele ofereceu não somente sacrifício pelo próprio pecado, mas pelo pecado dos filhos também. Ele é um homem que temia a Deus tanto que ele estava até com medo de pecar. Não é que ele não pecou, mas ele estava com medo de pecar. E quando ele pecava, se arrependeu na hora. Era um homem que fazia tudo que ele podia fazer para louvar a Deus, para evitar o pecado, para fazer o bem. Mas a Bíblia nos diz que chegou um dia que Satanás, Lúcifer, foi perante Deus. Ele entrou na presença de Deus e começou a conversar. E ele disse: os seus filhos, as pessoas que louvam ao Senhor, só louvam o Senhor porque o Senhor dá coisas para eles. Eles só te louvam porque eles querem o que eles podem receber. Infelizmente, com algumas pessoas ele tem razão. Algumas pessoas só louvam a Deus, entre aspas, para ver o que eles podem receber de Deus. E Satanás sabia isso e ele disse: não, todas essas pessoas que dizem que lhe amam, só dizem isso porque o Senhor dá coisas boas para eles. E Deus disse: considere meu servo Jó, que ele não tem nenhuma coisa errada na vida dele. Ou seja, quando ele peca, ele se arrepende e ele muda esse aspecto da vida. Então, considere Jó. E Satanás diz: não, esse Jó, seu servo, ele é assim agora. Mas se o Senhor tirasse tudo que ele tem, ele é um homem rico. Com certeza ele vai louvar o Senhor porque ele é rico. Ele tem tudo que ele precisa. Ele tem filhos. 10 filhos, tem muito gado, tem muita coisa na casa, tem uma casa boa. Se o Senhor tirasse tudo isso da vida dele, ele não mais louvaria o Senhor. Então, Deus disse: então, vá, tira tudo isso da vida dele. Então ele foi, e ele tirou os bens, tirou a casa dos filhos, onde os filhos estavam se reunindo para comer. Tirou os filhos mesmo, 10 filhos que ele tinha, tirou os filhos da vida dele, matou tudinho. Ele perdeu praticamente tudo, e só que ele não tirou foi a esposa. E olhando para a esposa, talvez era melhor ter tirado ela também. Porque depois de ter perdido tudo, a Bíblia diz que ele não falou nada contra Deus. Só que a esposa chegou e disse: não, só morra. Só fale mal contra Deus e morra. E ele diz: não vou fazer isso de jeito nenhum. Ela até tentou ele para pecar.
E tendo perdido tudo, Satanás entra de novo na presença de Deus. Deus diz, está vendo? Ele não diz nada contra mim. E Satanás disse, eita, mas se for tirar até a própria vida ou até a saúde da vida, ele deixa de louvar o Senhor. Então Deus disse, vá, tira a saúde, mas deixa a vida em paz. Ele não pode tirar a vida dele. Só pode tirar a saúde. Então ele bota uma doença, uma enfermidade em cima dele, tão difícil, tão dura, que ele não sabia como podia aguentar. Já tem perdido todos os seus bens, tem perdido todos os seus filhos, tem perdido, até a própria esposa virou a espalda para ele. Agora, não tem nem a saúde. E a Bíblia diz que nunca falou nada contra Deus. Logo após chegam os amigos dele. Tem 4 amigos que chegam, mas a Bíblia diz no início de Jó que chegaram 3, porque os 3 são os mais idosos, os que têm mais idade, chegam, se sentam com ele, e aí ficam quietos, sem falar nada, por 7 dias. Mas a Bíblia diz que tudo estava tranquilo, em paz por 7 dias, quando não falaram nada. O problema só começou quando abriram a boca. Os 3 amigos abriram a boca e começaram a dizer que o problema ficou com Jó. Jó começa a dizer, eu não entendo porque eu estou sofrendo tanto. No capítulo 3, ele diz, em capítulo 3, versículo 1, depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Não é Deus, não amaldiçoou Deus, mas amaldiçoou o seu dia, o dia em que ele nasceu. Ele disse, era melhor eu não ter nascido do que sofrer isso tudo que eu estou sofrendo. Alguém aqui tem sentido isso alguma vez? Era melhor nunca ter nascido. Tem gente que sofre assim, que até pensa, era melhor nunca ter nascido do que sofrer do jeito que eu estou sofrendo. Você não está sozinho. Até Jó também sofreu isso. Ele passou por uma época na vida que ele pensou que era melhor não ter nascido do que nascer e passar por uma situação dessas. E ele disse no versículo 2, e Jó falando disse, perece o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Depois ele começa a dizer, eu não fiz nada errado. O problema com as pessoas aqui, com Jó, com os amigos, com os judeus, especialmente nessa época, foi que eles pensavam, como muitos pensam hoje em dia, que Deus faz bem para os que são bons e faz mal com as pessoas que são maus. As pessoas que são boas, ele dá para eles. E as pessoas que são más, ele não faz nada para eles. Ele até castiga eles. Então, ele pensava que fazendo bem, sendo justo, ia ganhar alguns pontos com Deus. Pensava que fazer o bem ia fazer com que ele não sofra. E só os maus sofrem. Mas essa é uma ideia errada. Porque até as pessoas boas, entre aspas, vou dizer, porque não tem nenhum justo, a Bíblia diz, mas boas, entre aspas, sofrem. E Jó teve que descobrir isso. Até os amigos dele tiveram que descobrir isso. Ele começa dizendo, eu estou sofrendo, mas eu não fiz nada errado. Ele fica olhando para a vida dele. Ele diz, não, será que eu fiz uma coisa sem pensar ou sem saber, não me arrependi de alguma coisa? Ele fica contando as coisas da sua vida. E depois de contar, passando 7 dias contando os eventos da vida, ele diz, não tem nada, eu não fiz nada de errado. Tudo que eu fiz de errado, me arrependi. Eu fiz até sacrifício no altar, até meus próprios filhos. Se eles fizeram alguma coisa errada, pode ser que eles esqueceram e eu estou fazendo sacrifício para eles também. Ele disse, não fiz nada. Deus fez um erro. Ele pegou o homem errado. Pegou o homem errado. Eu não fiz nada. Depois começaram a abrir a boca os amigos. E os amigos começaram a dizer, mas você está errado. Se você estivesse certo, você não estaria sofrendo desse jeito. Você não estava sofrendo o que você estava sofrendo, perdendo a saúde, perdendo os filhos. Só os injustos sofrem assim.
eles também tiveram uma ideia errada, que só os injustos sofrem. E os justos não sofrem. Ou seja, que o sofrimento é só castigo para os injustos. Mas é uma ideia errada. O sofrimento acontece com todos. Não somente os justos, mas os injustos também. E as coisas boas também acontecem, não somente para os justos, mas para os injustos também. E o livro de Jó nos fala dessa ideia errada que está sendo combatida. Ele fala, o temanita, ele fala e ele diz: não, você quer ser melhor do que Deus. Você está dizendo que Deus pegou o homem errado, mas Deus não erra. Então, se você está sofrendo, você com certeza fez alguma coisa errada. Em versículo 1 de capítulo 5, ele diz: chama agora alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Então responde Jó, no capítulo 6, ele diz: não fiz nada de errado, você está errado. Depois fala Bildade, no capítulo 8, outro amigo. Ele diz: você sim fez errado. No capítulo 9, Jó confessa a justiça de Deus. Ele diz: não, Deus é justo, com certeza, mas dessa vez ele errou. Ele é justo, só que dessa vez ele pegou o homem errado. Capítulo 10, ele pede alívio da sua miséria. Deus, tire esse sofrimento de mim. Zofar, outro amigo, ele repreende a Jó, no capítulo 11. Jó se defende outra vez e vai assim. Os amigos falando, acusando, Jó se defendendo. Os amigos acusando, Jó se defendendo. Os amigos acusando, Jó se defendendo. E vai assim, de um capítulo para o outro. Um acusa, o outro e ele se defende. O outro acusa, ele se defende. Outro lhe acusa e ele se defende. Você está errado. Não, tu não fiz nada errado. Você está errado. Você pecou. É uma forma grave. Não são um pecadinho pequeno. Você pecou de uma forma grave para sofrer desse jeito. E só fazendo a situação pior. E ele se defendendo até o ponto de quase incriminar a Deus e dizer que Deus está errado. Ele não amaldiçoou Deus, mas ele disse que será que talvez ele errou essa vez? Logo chegamos no capítulo 32. E o quarto amigo fala. Eu acho esse discurso tão interessante, começando no capítulo 32, do 32 ao 37, onde começa a falar Eliú. Eliú é um amigo, o quarto amigo, que é mais novo. Ele ficou quieto no início do livro, porque ele disse: eu sou mais novo. As pessoas mais idosas, as pessoas que têm mais idade, devem falar primeiro, porque geralmente tem sabedoria na palavra do velho. Mas nós vemos que ele aprendeu de outra forma. Em capítulo 32, diz: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó. Por quê? Era justo aos seus próprios olhos. Como ele não achou nada de errado da vida dele, fora de ser um pecador, como todos nós, não fez nada em particular, ele se defendeu tanto que ele diz: não fiz nada de errado, e eles já viram que não podiam convencer ele do contrário. Então eles cessaram de falar, e quando eles cessaram de falar, ele já viu sua chance, e ele entrou, e ele disse, no capítulo 2, e acendeu-se a ira de Eliú, a ira, filho de Baraquel, o buzita, da família de Ram. Contra Jó se acendeu sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Porque cada vez que Jó se defendia, ele disse: não, então, se você diz que eu pequei, me diga o que foi, porque eu não sei. E ele ficou com raiva, primeiro de Jó, porque Jó disse que Deus errou. Pegou o homem errado. Isso não é certo. Ele estava me fazendo sofrer e eu sou um homem justo. Eu não mereço esse tratamento. Eu não mereço isso na minha vida. Então ele se fez maior do que Deus. Mas se
acendeu-se a ira contra os 3 amigos também, porque eles, mesmo não tendo razão, acusavam a Jó. Sem razão. Vai ter gente na vida assim, que quando estamos sofrendo, chegam dizendo, você fez uma coisa errada, porque se você fez certo, não estaria sofrendo desse jeito. Tem gente que não sabe o que estão falando, só falando opinião. Quando eu estou sofrendo, Deus fez errado. Mas quando você está sofrendo, é porque você fez errado. Os 3 amigos, sem razão, sem ter uma justificativa, condenaram a Jó. E acendeu-se a ira de Eliú, e ele começa a falar, no versículo 4. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, ou seja, que eles só estavam falando besteira, sem ter uma verdadeira razão, a sua ira se acendeu. Versículo 6. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, dizendo, eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensinem a sabedoria. Ele disse, eu não falei primeiro porque eu sou mais novo. E eu pensava que com a idade vem sabedoria. Eu pensava que com a multidão de dias, com as pessoas que têm mais anos, eles têm mais sabedoria para compartilhar. Versículo 7. Dizia eu, falem os dias e a multidão dos anos ensinem a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração de Todo-Poderoso o faz entendido. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Ele disse, eu pensava que a idade traz sabedoria, mas parece que eu estou errado. Ele condena os 3 amigos. Ele diz, não, vocês são mais velhos do que eu, mais idosos do que eu. Eu deixei vocês falarem primeiro, porque geralmente com dias, com mais idade, com mais tempo, você tem mais sabedoria. Mas neste caso, não é assim. Vocês abriram a boca só para ter uma coisa que conversar. Mas não foi nada que está baseado na palavra de Deus. Ele até acusou eles de não entender o caráter de Deus. Ele começa a acusar eles. Ele acusa Jó por acusar a Deus. Ele disse, Jó, o que você está pensando? Acusando a Deus que ele errou. Deus não é capaz de errar. E você acusando a ele, dizendo que não, ele pegou o homem errado. Isso não está certo, não é justo. Uma coisa que nem os 3 amigos, nem Jó sabiam, foi que teve uma prova acontecendo na vida dele. Essa ideia de que só os injustos sofrem está completamente errado e fora da realidade. A realidade é isso. Que Deus às vezes deixa a gente sofrer como oportunidade para nós levantarmos o nome de Deus. Para nós fazermos conhecido o nome de Deus. Ele deixa a gente sofrer às vezes para demonstrar o poder de Deus ou a fidelidade dos santos. Nós quem somos crentes em Cristo Jesus, a Bíblia diz somos santos. E é uma oportunidade, o sofrimento é uma oportunidade para nós ser fiéis a Deus, para nós sermos fiéis a Deus, para que o mundo saiba que Deus é bom e que Ele opera nas vidas dos crentes. É uma oportunidade, e ele não sabia que essa oportunidade estava se apresentando. Deus estava provando, testando a vida de Jó através de Satanás. Ele estava deixando Satanás fazer essas coisas na vida dele para demonstrar a Satanás que Jó era um homem justo e não só louvava a Deus pelo que podia receber, mas porque ele de verdade, de fato, amava a Deus. Então ele diz, capítulo 32, versículo
9. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Deve ser como ele o pensava. Com idade deve chegar a sabedoria. Quanto mais vivo nessa terra, eu devo ter mais sabedoria. Quanto mais tempo eu vivo andando com Cristo Jesus, devo ser mais sábio. Por quê? Devo passar mais tempo estudando a palavra de Deus, mais tempo em oração, mais tempo entendendo o caráter de Deus. E quando eu falo, com o tempo, as minhas palavras devem ser mais cheias de sabedoria. Mas em alguns casos a gente fica só falando opinião, que não se baseia em nada. A gente só abre a boca para ter algo que falar. Eu quero falar alguma coisa. Eu não sei o que falar, então eu só vou abrir a boca e o que sair, saia. Só para ter algo para falar. Os 3 amigos foram desse jeito. Eles não sabiam o que dizer. Eles não podiam apontar para nada na vida de Jó, dizendo, você errou desse jeito, você fez isso na tua vida, e a gente sabia que isso estava errado, mas a gente nunca falou. Não tinha nada na vida dele que eles podiam apontar e dizer isso. Só que quando chegou o momento de sofrimento, eles disseram, não podemos ficar quietos mais, temos que falar algo, então o que vamos falar? Que ele está errado. Como ele vai sofrer, senão ele não está errado. Ele pecou de uma forma grave. Versículo 10. Assim digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Ou seja, vocês não podem convencer a Jó que ele está errado, que ele pecou, nem vocês podem dizer que ele pecou, porque vocês não sabem o que ele fez. Estão dizendo que ele pecou sem saber o que ele fez. Agora, versículo 13. Para que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derrubou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados. Não respondem mais, faltam-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, e também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Ou seja, eu estava esperando falar uma coisa, porque eu realmente quis falar uma coisa. Eu tenho o que eu creio que é a sabedoria de Deus. Mas eu esperava vocês primeiro. Agora que vocês encerraram, eu vou falar que vocês não têm nada da sabedoria de Deus. E ele diz, versículo 17, também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras. Versículo 19. Eis que dentro de mim sou como um mosto, sem respiradouro, prestes a arrebentar, como odres novos. Falarei, para que ache alívio. Abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras como o homem. Porque não sei usar de lisonjas, em breve me levaria o meu Criador. Ele diz, eu vou falar a coisa certa. E ele começa acusando a Jó, no capítulo 33. Ele diz, Jó, você falou uma coisa errada. Você fez bem em não amaldiçoar a Deus. Agora, você está dizendo que Deus errou. Agora você está acusando a Deus de ser menos do que perfeito. Você está elevando a própria justiça acima de Deus. Você quer ser mais justo do que Deus. Ele diz, Jó, isso não está bom. Está certo não. Isso não é bom. E ele diz, você tem que analisar a situação. Deus não tem que responder a você, porque Jó estava dizendo, se eu pudesse entrar na presença de Deus e apresentar meu caso, mostrar para ele que eu não fiz nada errado, ele entenderia que ele fez errado. Ele entendia isso. E ele o disse, como assim? Como você vai entrar na presença de Deus e ensinar alguma coisa para ele? Ele realmente pensava que podia ensinar alguma coisa para Deus. Quando nós sofremos também, pensamos assim às vezes. Se eu só pudesse entrar cara a cara perante Deus, na presença de Deus, para mostrar
que eu não fiz nada errado, para mostrar que eu sou justo. Justo comparado com o quê? Aos meus próprios olhos, né? Justo à minha própria vista. Porque o homem só é justo na própria visão. Ele não é justo perante Deus. Agora ele acusa a Jó de falar injustamente de Deus, no capítulo 34, capítulo 35, onde a gente já tem lido. Diz, respondeu mais Eliú dizendo, tens por direito dizeres, maior é minha justiça do que a de Deus? Ele está acusando a Jó de acusar a Deus. Ele diz, você quer dizer que a tua justiça está mais alta do que Deus? Está maior do que Deus? Por que disseste, de que me serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Ou seja, olha para os céus, olha para as nuvens, olha para o sol, olha para a lua. Você não tem entendimento dessas coisas. São mais altos do que você. E foi Deus quem fez todas essas coisas. Ele é fora de nosso entendimento. Nós não podemos entender as razões de Deus. Ele às vezes deixa a gente sofrer. E nós não sabemos porquê. Não temos que saber porquê. Só temos que louvar o nome de Deus. Versículo 6. Se pecares, que afetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Ou ele diz, você pensa que em pecar você está prejudicando a Deus? Se você pecar, você não vai fazer mal a Deus. Não é nada para Deus. Se você pecar, você faz mal aos homens, mas não faz mal a Deus. Deus não gosta, mas quando você peca, não prejudica a vida de Deus, só dos homens. E ele diz, se você fizer o bem, no próximo versículo 7, se fores justo, que lhe darás, o que receberá ele da tua mão. É como se você pensasse que a vida de Deus dependesse de minha vida. Se eu peco, vai prejudicar a vida de Deus. Não é assim. Se eu fizer bem, Deus vai receber alguma coisa da tua mão? Não. Você pode dar um dinheirinho para uma pessoa que está mendigando na rua. Não é nada para Deus, ele não está recebendo nada. Aquela pessoa está recebendo, mas Deus não recebe nada de tua mão. Deus já tem tudo, tudo já está na mão de Deus. E se você pecar, também não vai prejudicar a vida de Deus. Deus já existiu desde a eternidade passada e sempre vai existir. Nossa vida, a existência de Deus não depende nada do homem, não depende de nós, não depende de se eu fizer bem ou mal. E ele diz, se pecares, que afetuarás contra ele. Você não pode fazer nada contra Deus. Se as suas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se você for a pessoa pior da vida, o que é para Deus? Nada. Não muda nada para Deus. Se você for a pessoa melhor da vida, também não é nada para Deus. Não afeta nada a Deus. Versículo 8. A tua impiedade faria mal a outro, tal como tu. Nossas vidas só afetam as vidas de outras pessoas. Nossas vidas não afetam a Deus. Nem se pecamos, nem se fizermos bem. Nós não afetamos a Deus. E a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por causa do braço dos grandes. Porém, ninguém diz, onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite. Ele está dizendo, quando nós sofremos, não podemos fazer a pergunta, cadê Deus? Cadê Deus? Onde Ele está? Ele está no mesmo lugar onde Ele estava antes. Deus não mudou nada, nenhum canto onde Ele mora.
Onde Deus mora? Está sentado no seu trono no céu, mas Deus é onipresente, então Ele está em todo canto, em todo momento. Ele está presente comigo. Tem a história de uma criança que foi internada como prisioneiro na Segunda Guerra Mundial. Foi levado prisioneiro com o resto dos judeus. Era uma criança judeia que foi levado preso pelos alemães. E quando foi internado, durante o seu tempo de internado, um dia eles chamaram todos os judeus para saírem para ver uma execução de um homem que ia ser forcado. Então, fizeram todos os judeus olharem. E quando olharam, aquele homem foi forcado. E ele estava ali morrendo. Um senhor lá atrás dessa criança, o nome da criança era Eli Wiesel. Um senhor lá atrás dele fez a pergunta: cadê Deus? Cadê Ele? E uma voz pequena respondeu ao coração daquela criança pequena, Eli, dizendo: Ele está lá, sendo forcado. Ele está lá sendo forcado. Por quê? Porque Deus é onipresente. Ele está em todo canto, em todo momento. Nos melhores dos tempos e nos piores dos tempos. Deus está presente. Tem gente que diz, no momento da aflição: cadê Deus? Está no mesmo lugar que antes. Se nós ficarmos afastados de Deus, se Deus fica mais longe, não foi Deus que moveu. Fui eu. Ele o disse: não podemos dizer cadê Deus quando estamos no meio da aflição. Por que não fazemos essa pergunta quando tudo vai bem? Quando tudo vai bem, ficamos: eita, Deus está perto de mim, Deus está abençoando. E será que Deus não é bom durante a aflição também? Deus também é bom quando estamos sofrendo. Deus é bom quando tudo vai bem e é bom quando estamos sofrendo. Porém ninguém diz, versículo 10, onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela, o Todo-Poderoso. Ou seja, não ajuda a situação quando nós dizemos que somos melhores do que Deus. Quando dizemos que Deus fez um erro, estamos nos colocando numa posição maior do que Deus. E não podemos fazer isso. Deus não vai ouvir a vaidade. Quando falamos a Deus, quando chegamos perante Ele em oração, dizendo: Senhor, quero lhe dizer, o Senhor fez errado esta vez. O Senhor pegou a pessoa errada. Só quero lhe informar uma coisa, que o Senhor não sabia. E ele não sabia. Pensamos que vamos ensinar alguma coisa para Deus. De jeito nenhum. Não podemos ensinar nada para Deus. Ele já sabe todas as coisas. Até Ele sabe da minha vida. E Ele sabe que tudo que eu estou sofrendo, eu mereço isso e mais. Jó pensava que era melhor do que era. Eu não mereço isso. E quem disse isso? Você é pecador, igual que todo homem. Agora tem homens que com certeza procuram oportunidade para pecar. E o crente não deve ser assim. Jó não era assim, ele não procurava oportunidade para pecar, ele tentava evitar essa questão, mas ele era pecador mesmo. Igual que qualquer outro homem. E ele não podia chegar a Deus dizendo que eu quero lhe ensinar alguma coisa que o Senhor não sabia. Eu sou justo. E o Senhor pensava que eu era injusto. E o Senhor pensava que eu pequei, mas eu não pequei. Foi fulano. Bota isso em cima dele. Não. Versículo 14. E quanto ao que disseste, que o não verás juízo perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera a arrogância. Logo Jó em vão abre a sua boca,
e sem ciência multiplica as palavras. Eita, umas palavras fortes aqui que Eliú fala contra Jó. Ele diz logo: Jó em vão abre a sua boca. Está abrindo a boca em vão. O que é abrir a boca em vão? Pensar que você vai ensinar alguma coisa para Deus. Pensar que você vai mostrar uma coisa que Deus não sabia. Abrir a boca em vão. Você não tem uma coisa que falar, então você só vai inventar alguma coisa. Vou só falar o que entrar na cabeça. Sem razão. E sem ciência, sem conhecimento, ele multiplica palavras. No meio dos sofrimentos, às vezes, nós falamos coisas que não devemos. Começamos a dizer isso e aquilo e o outro. Até amaldiçoando a Deus. A Bíblia diz que Jó nunca amaldiçoou a Deus, mas ele falou que Deus errou. Mas às vezes, nós somos iguais também. Falamos umas coisas que realmente não são certas. Porque estamos sofrendo e naquele momento, qualquer coisa pode sair da boca. Diz que sem ciência ele falou, ele multiplicou as palavras. Vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. Versículo 3, que diz o seguinte: porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Ou seja, nós conhecemos uma pessoa sem sabedoria, por causa de sua multidão de palavras. Quando uma pessoa só fala, muitas vezes porque ele não tem nada que falar. As pessoas que têm sabedoria geralmente são aquelas pessoas que falam menos, porque esperam até o momento certo para abrir a boca. E quando abrem a boca, falam a coisa certa no momento certo, como Eliú fez. Ele esperou o resto falar primeiro. Esperou a idade falar primeiro. Que foi o certo. Mas quando eles só abriram as bocas e não falaram nada certo, ele entrou e ele começou a falar. Então, diz aqui que a pessoa sem sabedoria é conhecida pela multidão de palavras. E também em Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10. Nós lemos uma coisa muito parecida. No capítulo 10, versículo 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. O que modera os seus lábios, o que espera para falar. O problema com Jó não é que ele falou rápido, porque ele esperou realmente 7 dias para falar. Mas no meio da aflição, muitas vezes somos capazes de falar uma coisa errada. E quando os amigos dele começaram a falar, eles disseram: não, temos que falar algo, não podemos ficar quietos esse tempo todinho. Mas realmente era melhor ter ficado quieto. Porque quando abriram a boca, só pecaram. Por acusar a um homem justo de ter pecado. Eles estavam procurando alguma coisa na vida dele e eles começaram a falar. E quando abriram a boca, foi quando erraram. Diz aqui, na multidão de palavras, não falta pecado. As pessoas que gostam de falar mais são as pessoas que justamente vão cair mais no pecado da língua. No pecado de palavras, que vão falar uma coisa errada. Porque se você ficar quieto, se você não falar, você não vai falar uma coisa errada. É quando falamos que começamos, muitas vezes, cair no erro. Então temos que ter muito cuidado com nossas palavras, com nossa boca. Voltando ao capítulo 36. Prosseguiu ainda ele e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei justiça. Ele disse: longe de mim tal coisa, e acusar a Deus por não ser justo. Eu vou falar só a justiça de Deus, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas.
contigo está um que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito grande, contudo, e ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, antes estão com os reis no trono. Ali os assenta para sempre, assim são exaltados. E se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Abre-lhes também os seus ouvidos para a sua disciplina e ordena-lhes que se convertam da maldade. Se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, a espada serão passados, a expiração sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele não clamam por socorro. A sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece entre os impuros. Os aflitos livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Ele continua assim, justificando a Deus, dizendo que tudo que Deus faz é justo. E às vezes Ele permite acontecer coisas em nossas vidas que nós não achamos justo, porque nós estamos medindo segundo a medida do homem. Tem alguns homens que são melhores do que outros. Nós vemos assim, que tem alguns homens aqui e outros homens aqui embaixo. Por que Deus deixa esses homens aqui sofrer, esse aqui não sofrer tanto? Parece, né? Até Davi fez a pergunta também. Por que os justos sofrem? Os injustos não parecem sofrer. Mas nós estamos medindo com a medida do homem. Quando Deus olha para o homem, Ele vê homens assim, no mesmo nível. Com certeza, tem algumas coisas que não agradam a Deus. Com certeza, Ele olha, Ele vê quando o coração realmente quer agradar a Deus. Mas todos somos pecadores no mesmo nível. Ele não vê nenhuma diferença. E quando nós acusamos a Deus de ser injusto, estamos pecando. No meio da aflição, no meio do problema que eu estou sofrendo. Não podemos acusar Deus de ser injusto. Ele é justo. E temos que reconhecer, como Jó não sabia, que estava acontecendo outra coisa que ele não sabia. Ele não sabia dessa reunião entre Deus e Satanás. Ele não sabia que Deus disse, meu servo Jó, ele é justo. E quero te mostrar quão justo ele é. Ele não sabia que era uma oportunidade para ele, o sofrimento dele. O que é o sofrimento? A vida do homem é quantos anos? 70, 80 anos, talvez. E depois o quê? Uma eternidade. Que são 70, 80 anos de um pouco de sofrimento. E realmente é pouco, comparado com a eternidade. Jó caiu no erro de só pensar nessa vida. Está pensando só em agora. Agora eu estou sofrendo. E você já esqueceu de toda a vida passada. Você tinha tanto, ele tinha gado em abundância, ele tinha riqueza em abundância, ele tinha uma casa boa, ele tinha servos, ele tinha 10 filhos, casados com netos, ele tinha tudo que ele podia querer. Em um momento de sofrimento, ele esqueceu de tudo isso. É nosso problema também. Quando chega aquele momento de sofrimento, esquecemos de todo o passado. Tudo que estava atrás deste momento. Esquecemos que Deus está em controle dessa situação. E talvez está acontecendo para uma coisa melhor acontecer. Uma pessoa que eu conheço, minha esposa e eu conhecemos, um missionário que estava no Peru e no ano 2001, o avião em que ele estava voando foi atirado e caiu no Amazonas do Peru. Morreu, estava voando o piloto, ele, a esposa, o filho adotado e uma filha adotada também.
E quando o avião caiu, morreram a esposa e a pequena bebê, que recentemente tinham adotado. Eles estavam fazendo documentação para a adotação dela. E quando caiu, e ela morreu, e a criança morreu também. Era difícil naquela época entender porque uma coisa tão terrível aconteceria na vida de uma pessoa que só passou a vida tentando servir a Deus. Ele abria igrejas na área do Amazonas do Peru, ganhava almas, estava fazendo tudo que ele podia fazer para ganhar almas. E vai acontecer uma coisa assim, um sofrimento tão grande. Mas depois desse evento, por causa desse evento, muitas pessoas com quem ele e a esposa tinham falado de Cristo, que não aceitaram a Cristo, depois desse evento, muitas pessoas conheceram a Cristo Jesus. Só por causa desse evento. E esse irmão contou pra gente depois, que no momento não dá para ver o porquê. Mas muitas vezes depois dá para entender a razão. E mesmo se não der, não vamos esquecer quem está em controle de todas as situações. Ele também voltou ao campo missionário. Ele não deixou de ser missionário. Ele não deixou de ganhar almas por causa desse evento. Ele não ficou com mágoa de Deus. Estou magoado com Deus. Ele tirou a minha esposa, tirou a filha. Fez cair nosso avião, passamos uma trauma tão terrível. Só vou sair, vou voltar em casa, não vou fazer nada mais. Ele não fez isso. Porque ele entendeu que, ou sabendo a razão ou não adianta acusar Deus, isso é injusto. Tem uma razão. E mesmo não sabendo a razão agora, basta ter fé e crer que tem uma razão no sofrimento. E confiar que Deus é quem vai nos ajudar, quem vai nos socorrer. E só basta ser fiel a Ele. Eu também conheci um irmão, um pastor, que sofria muitos problemas de saúde. Sempre estava no hospital, sempre estava tendo alguma cirurgia ou outra. E sempre que a gente ia visitar ele no hospital, a gente perguntava, como o senhor está? Ele disse, estou bem, graças a Deus. Eu sei que tem alguns probleminhas aqui, mas graças a Deus, Deus me colocou aqui no hospital para falar com todas as pessoas de Cristo. Ele falou para todos os doutores, todos os médicos, todas as enfermeiras, todos os outros pacientes. Enquanto ele estava lá, ganhava muitas almas no hospital. E ele só viu como uma oportunidade. Ele disse, não tem problema. Um professor meu no seminário disse, para o cristão não tem problema. Tem oportunidade só. Oportunidade para louvar o nome de Deus. Oportunidade para mostrar o poder de Deus. Oportunidade para testificar de Cristo para outras pessoas. Nós não vemos assim quando estamos no meio do sofrimento. Nem eu vejo assim, muitas vezes, quando eu estou sofrendo. Eu não vejo como uma oportunidade, mas é. Temos que reconhecer o que é de verdade. Talvez Deus está testando nossa fé. Ou talvez Ele está arranjando outra coisa melhor na minha vida, que eu não saiba. Mas temos que entender que Deus é justo e Ele não permite nada acontecer na minha vida que não é para meu bem, se eu sou filho dEle. E mesmo não sendo filho dEle, Ele às vezes deixa coisas assim acontecer na vida do descrente para chamar a atenção daquela pessoa, para que aquela pessoa aceite a Jesus Cristo como Salvador. Quando Deus finalmente respondeu a Jó, Ele disse, quem você pensa que você é? Você não é Deus. Você não fez os céus e a terra. Você não fez nada, aliás. Sou eu quem fiz tudo. E que eu te dei tudo. Mas, no final da vida de Jó, Deus deu mais do que ele jamais imaginou.
ele teve mais riqueza no final da vida, mais filhos ainda, porque Deus é bom. Ele passou o exame, ele passou a prova. Mesmo tendo falhado em alguns pontos, ele passou a prova. Mas eu acho interessante que levou uma pessoa mais nova para trazer a sabedoria. Cadê a sabedoria das pessoas idosas? A Bíblia diz que os crentes mais velhos são eles que devem ensinar para os crentes mais novos. Infelizmente, estamos perdendo a próxima geração. Por quê? Porque como ele o viu, está faltando sabedoria nas pessoas idosas na fé. Tem gente que leva 20, 30, 40, 50 anos de crente. O que eles estão fazendo? Por que estamos perdendo a próxima geração? Porque quando essas pessoas falam, não sai sabedoria. Quando eles falam, lhes falta sabedoria. As pessoas, como Eliú, ficam com raiva, dizendo, cadê a sabedoria? Era para a idade trazer sabedoria, mas não está acontecendo. Temos que realmente crescer em nossa fé. As pessoas que levamos mais tempo de crente, temos que estudar bem, temos que procurar bem, viver perante Deus uma vida santa perante Ele. Por quê? Porque estamos sendo observados pela próxima geração. Estão olhando para nós. Estão ficando quietos. Deixa eles falar. Quero ouvir o que eles falam. E quando falamos, valemos ser ouvidos. O que nós falamos vale ser ouvido? Presta o que eu falo? Ou só estou falando para ter alguma coisa para falar? Temos que realmente pensar no que estamos falando. Quando os 3 amigos começaram a falar, foi aí quando começaram a pecar. Quando Jó começou a falar, foi aí quando ele começou a pecar. Ele estava justo até o momento de abrir a boca. Quando ele abriu a boca, começou a acusar a Deus. Quando os amigos ficaram quietos, tudo estava tranquilo. Mas quando abriram a boca, começou o problema. Só tem uma pessoa que abriu a boca e falou uma coisa sábia. Foi Eliú. E ele disse, não pode acusar Deus. Tem que ouvir que Deus é bom, Deus é justo. Deus faz cair a chuva em cima dos justos e dos injustos também. Acontecem as coisas difíceis na vida. As coisas ruins acontecem com as pessoas injustas e com as pessoas justas também. Vão acontecer. Mas Deus não deixa de ser justo por causa disso. Temos que procurar as oportunidades no meio da prova, no meio da situação difícil, no meio da aflição, para dar honra a Deus, para louvar o nome de Deus, para que outras pessoas saibam que Deus realmente faz a diferença na vida do crente. Que nós somos iguais. Eu posso sofrer, você pode sofrer, mas a diferença na minha vida é que Deus está lá me ajudando, me socorrendo no momento necessário da minha vida. Deus está presente. Está aqui com a gente. Ou se tudo vá bem, ou se não vá bem, não. Se tudo vá bem, ou se tudo vá mal. Deus está aqui, comigo, me socorrendo no momento difícil. Sejamos como Jó, não amaldiçoando a Deus no meio da situação, mas não sejamos como Deus, acusando a Deus jamais de ser injusto. Sejamos como Eliú, não como os 3 amigos idosos que falaram só por falar, mas sem ter nada que falar. Se não tiver nada boa para dizer, não fala. Se não tiver nada que vai edificar, fique quieto no seu lugar. Não seja como os amigos que falaram só para mostrar sua opinião. Se não tiver alguma coisa bíblica para falar, fique quieto. Não piore a situação. Quando você vê que alguém está sofrendo, talvez é melhor só sentar ao seu lado, quieto, e ouvir, e não dizer nada. No vez de acusar uma pessoa de ter pecado e estar sofrendo por causa do pecado, quando não está. Nós não sabemos as razões.
Agora, pode ser que você sabe de uma coisa errada na vida daquela pessoa, mas não é necessariamente isso que está causando o sofrimento daquela pessoa. Nós não podemos nos colocar no lugar de Deus, julgando quem está sofrendo e por quê. Melhor dizer, eu vou orar, que a vontade de Deus seja feita. E quando nós estamos sofrendo, só orar, que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. É difícil, eu sei, no momento de sofrimento. Muitas vezes só ficamos orando para a saída. Queremos sair. E se for a vontade de Deus, é bom. Mas às vezes não é. Lembre-se de Paulo, que teve um problema, nós não sabemos o que era, mas ele pediu 3 vezes Deus tirar esse problema da vida dele. Deus tira esse problema da minha vida. Deus tira esse problema da minha vida. Deus tira esse problema da minha vida. Na terceira vez Deus disse que o quê? Não peça mais. Esse problema está lá, vai permanecer na tua vida para você melhor servir a mim. Mas como eu posso servir a Deus com esse problema? Aquele irmão que eu falei antes, que estava sempre passando tempo no hospital com alguma cirurgia ou outra, ele estava cego. Eu imagino que ele muitas vezes talvez pensava, Deus, eu poderia servir muito melhor ao Senhor se eu pudesse ver. Mas Deus disse, não, você não podia. Porque se você pudesse, eu deixaria você ver. Mas você pode me servir melhor do jeito que você é. Do jeito que você está. Me sirva. Talvez esse problema na minha vida, talvez o que está prejudicando minha saúde tenha uma razão. Talvez Deus sabe que é isso que vai trazer humildade na minha vida. Talvez Deus sabe que é isso que vai me fazer esforçar a servir a Ele mais. Talvez Deus sabe que é isso que vai me motivar a servir mais a Ele. Talvez vai me dar oportunidades que eu não teria tido se não fosse por essas coisas na minha vida. Às vezes Deus coloca as situações, os problemas lá para nosso bem ou para o benefício de outra pessoa. Talvez eu estou sofrendo para o benefício de outra pessoa. E devemos de aceitar isso. Que tudo vem da mão de Deus. As coisas boas, entre aspas, e as coisas más, também entre aspas. Tudo que acontece na nossa vida é para servir a Deus. E nos traz uma oportunidade. Temos que entender isso. Então vamos orar para encerrar. Nosso Pai, agradecemos o exemplo de Jó, que realmente foi um bom exemplo. Ele falhou, com certeza, como todos nós falhamos, mas no final das contas, ele não amaldiçoou o nome de Deus, no meio da situação terrível que ele estava sofrendo. Todos nós, Pai, sofremos em algum momento ou outro na vida. E quando chegarem esses momentos, peço que nos ajude a ser exemplos da fé cristã. Bons exemplos da mudança que Cristo Jesus faz na vida da pessoa. Nos ajude, Pai, a aceitar a Tua vontade, o que for. Nós não sabemos, na maioria do tempo, por que estamos sofrendo. Mas nos ajude a aceitar que tudo vem da Tua mão. E tudo é para nosso benefício. E Pai, nos ajude a ser fiéis em nossas vidas. Para que outras pessoas vejam como nós enfrentamos as situações dessa vida. Para que outras pessoas vejam que há uma diferença quando nós enfrentamos as situações. Que nós temos esperança na vida. Como Jó tinha. E nos ajude, Pai, quando nós vemos outra pessoa sofrendo. A não só abrir a boca e piorar a situação, sem ter sabedoria, sem ter uma coisa bíblica para falar. Nos ajude a ficar quietos no momento necessário e falar o certo no momento certo, só quando for necessário. Obrigado, Pai, que nos dá a oportunidade de estudar a Tua Palavra, nos ajude a colocar em prática as coisas que nós temos aprendido nesta noite, em nome de Cristo Jesus, pedimos. Amém. Obrigado, irmão Jorge.